Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre crenças limitantes e rótulos. Rótulos que muitas vezes nós recebemos das pessoas da nossa família, daquelas pessoas que pensam que nos conhecem muito bem, das pessoas com as quais nós compartilhamos algum contexto social e também de nós mesmos, quando nós nos identificamos muito fortemente com algumas das nossas características pessoais. E aí a gente pensa, mas eu sou assim, não vou mudar. Tem uma frase muito famosa na internet que eu infelizmente não sei de quem é a autoria, mas diz o seguinte: se você me conhece baseado no que eu era um ano atrás, você não me conhece. O meu desenvolvimento é constante. Eu super me identifico com essa frase, por várias razões. Uma delas é o fato de que eu moro fora do Brasil há 13 anos, eu moro no Reino Unido, e eu percebo, eu sinto que as pessoas da minha família, mesmo as pessoas mais próximas da minha família, ainda têm uma imagem, um estereotipo meu, baseado na pessoa que eu era antes de eu vir pra cá e ainda baseado na personalidade que eu tinha como adolescente. 30 e poucos anos atrás. Quando adolescente eu era muito reativa, eu era muito barraqueira. Faz tempo que eu não usava esse termo. Eu tinha uma personalidade muito forte e muito reativa. E eu fiquei com a fama de ser meio barraqueira assim na família na época. Mas claro, gente, mudei, passou a adolescência, evoluí, né? Praticando yoga, meditando, a gente melhora, né, naturalmente. E espero. Mas assim, ainda tenho essa fama na família. E eu lembro de compartilhar em algumas situações com colegas de trabalho, por exemplo. Houve algumas situações em que eu contei para as minhas colegas, para as minhas amigas, que eu, quando era mais jovem, quando era adolescente ou até os 20 anos mais ou menos, eu tinha uma personalidade muito forte, eu era muito reativa. E muito frequentemente, acho que todas as vezes que eu mencionei isso, as minhas amigas comentavam: nossa, mas não fecha com você, não faz sentido, não consigo te ver assim. Aí eu comecei a pensar, talvez essa não seja eu, não fosse eu, fosse uma fase, fosse alguma coisa que eu estivesse passando, uma circunstância que eu estivesse enfrentando na minha vida, algum trauma, alguma dor, que me fizesse reagir daquela maneira. Foi uma fase longa, mas eu me identificava muito porque a minha família me rotulou de alguma maneira, não com má intenção, mas eu tinha realmente a reputação de ser reativa. E isso, eu incorporei muitas dessas qualidades por muito tempo, até que eu pensei, que eu caí na real e disse, não, mas essa não sou eu necessariamente, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero passar por um step acima, né? E outro exemplo, gente, há alguns anos atrás, mais ou menos, logo que eu vim para Londres, há uns 10 anos, eu me inscrevi num curso de psicologia na Open University aqui, e eu me matriculei em 2 módulos, só que a Open University é um EAD, é um ensino à distância, e eu não fiz nada. Eu estava muito ocupada com o trabalho, ainda estava tentando conquistar meu espaço ao sol aqui nesse país, e eu me inscrevi, eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, acabei não fazendo nada dos trabalhos a tempo, me desestimulei e acabei desistindo do curso. Depois, mais tarde, eu entrei no curso de enfermagem, concluí a graduação de enfermagem aqui. Mas a graduação em psicologia, na qual eu me inscrevi para o ensino à distância, eu realmente não fiz nada. Quando eu me matriculei no curso, eu pensei, eu já fiz uma graduação no Brasil, já tenho um pouco de noção do âmbito acadêmico, então vai ser fácil. Mas, para minha surpresa, não foi. Eu não tive a disciplina de estudar sozinha. E aí, a partir daquele momento, eu disse para mim mesma, eu não funciono trabalhando sozinha. Eu preciso estar fisicamente numa sala de aula com professores, tendo datas para entregar os trabalhos. Eu preciso dessa disciplina, dessa estrutura para funcionar. E profissionalmente também, eu preciso estar dentro de uma companhia, batendo cartão,
batendo cartão para ser produtiva. Eu não tenho a disciplina para trabalhar por conta própria. Até que a minha situação mudou e desde que eu comecei esse projeto de gravar os vídeos e fazendo outras coisas também que eu trabalho de casa, a partir da crise do coronavírus, né, que muita gente passou por essa reinvenção de si mesma, esse renascimento, eu me disciplinei tão bem e eu pensei, gente, eu fiquei tantos anos presa àquele estereotipo, aquela crença limitante que eu tinha, que eu não tinha disciplina. Inclusive, quando eu fiz a minha graduação de enfermagem aqui, e quando eu estava fazendo os trabalhos acadêmicos, as resenhas e inclusive a dissertação, eu não ficava em casa para fazer. Eu ia sempre para a biblioteca da universidade, porque eu pensava que eu só ia conseguir produzir se eu estivesse lá. Só que com o confinamento do coronavírus, a minha vida mudou. Eu tive que ficar dentro de casa por outras razões, que eu não pude trabalhar na enfermagem, eu estive doente e depois, quando eu me recuperei, eu tive que ficar um tempo em casa. E a minha vida mudou e eu quis aproveitar ao máximo o tempo e eu me disciplinei tão bem. Eu estava fazendo cursos online, eu comecei esse projeto dos vídeos e tudo funcionou tão bem e eu pensei, na realidade, aquelas crenças de que eu não tinha disciplina para trabalhar por conta própria eram muito limitantes. Eu não tinha talvez a motivação, a força de vontade e a estrutura que eu precisava. Mas o fato de eu acreditar que eu não conseguiria, que isso não era parte da minha personalidade, das minhas características pessoais, talvez tenham me held back, me segurado por muito tempo. Então, gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não sejam estáticos. A gente está nesse mundo, a gente está nesse corpo físico, nesse mundo físico material, para crescer, para expandir. Então nada é estático, a gente está em constante transformação e crescimento. Então a maneira como você é hoje não é escrito na pedra. A gente pode mudar, a gente tem que se dar o direito de mudar de ideia, de mudar de atitude. E isso é parte do crescimento, é assim que a gente cresce. Outra crença limitante que eu desenvolvi, limitante e libertadora ao mesmo tempo. Eu li um livro, que inclusive está aqui, que é do Gabor Mate, que é sobre deficiência, como é que se diz em português? Attention Deficit Disorder, que é a deficiência de atenção e hiperatividade. E eu sabia um pouquinho, muito pouco sobre Attention Deficit Disorder, mas quando eu li esse livro, eu me identifiquei profundamente com muitas características e encontrei explicações para o meu comportamento de ser reativa quando eu era adolescente, de ter muita dificuldade de me concentrar muitas vezes e várias características da minha personalidade, de ser extremamente emotiva. Muitas vezes eu fui chamada, você é muito emocional, você chora por qualquer coisa, e muitas respostas para características pessoais minhas eu encontrei através desse livro, e a partir daí eu comecei a estudar mais sobre déficit de atenção e hiperatividade, e eu vi que eu realmente me enquadrava no estereotipo, né, no spectrum dessa disorder, desse transtorno, que não gosto de usar transtorno. E então, quando eu descobri, foi assim, meu Deus, agora faz sentido, por isso que eu quebrava tudo, eu era super desastrada quando eu era criança, por isso que eu brigava na escola, por isso que eu chorava por qualquer coisa, por isso que eu tenho vários projetos ao mesmo tempo. Enfim, foi libertador porque eu encontrei uma razão e a explicação também, que pode ser genética, pode ser devido ao meu desenvolvimento, a maneira como eu fui criada nos primeiros anos da minha vida. Aí eu comecei a justificar tudo, sabe? Quando eu começava a ser muito emotiva, eu dizia, mas é porque eu tenho o déficit de atenção. Foi a minha tábua de salvação, a minha desculpa para o meu comportamento, muitas vezes. Então eu comecei a refletir, não, esse rótulo está te limitando. Isso serve sim para explicar, para que você possa entender e se
perdoar e se aceitar e se entender melhor e saber como você tem que se programar para melhorar, para crescer mais, mesmo sabendo que você tem essas características, mas não para justificar e continuar vivendo nessa sombra. Então eu tive que passar por isso e foi muito interessante, porque foi uma fase de muito crescimento. Então, gente, a minha intenção em compartilhar algumas das minhas crenças limitantes e os meus rótulos é que isso sirva para ilustrar o quanto o conhecimento, a informação pode ser importante sim, inclusive libertador, porque a gente pode se entender melhor, se conhecer, se perdoar e se aceitar, mas que não sirva de limitação, que a gente possa usar, que a gente possa se permitir crescer e pisar fora da zona de conforto. E que a gente consiga também desenvolver ferramentas e técnicas para dissolver essas crenças. Porque o que a gente acredita e o que a gente verbaliza tem muito poder. Se eu digo para mim mesma, eu consigo fazer esse projeto, eu consigo trabalhar na minha casa, eu consigo, eu tô certa. Se eu digo que eu não consigo, eu também tô certa. Então escolha bem as suas palavras e fique mais consciente das suas crenças limitantes e com carinho e com paciência, vai experimentando, vai tentando dissolvê-las, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê uma curtida, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima, gente. Muito obrigada por assistir.